O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova York, já discursou na Assembleia Geral da ONU. Ontem, ele teve um encontro bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Assim como na chegada a Nova York, Jair Bolsonaro saiu para a reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, sem falar com a imprensa. Do hotel em Manhattan, o presidente foi para o consulado do Reino Unido, que fica a poucas quadras de onde ele está hospedado. Segundo o governo brasileiro, o encontro foi solicitado pelos britânicos. Durante a reunião, Boris Johnson afirmou que estava encantado em conhecer Jair Bolsonaro. O premier britânico elogiou as vacinas contra a Covid-19 e afirmou que tomou as 2 doses do imunizante da AstraZeneca. Neste momento, Jair Bolsonaro apontou para si mesmo, fez que não com uma das mãos e disse: ainda não. Todos os dados da carteira de vacinação de Bolsonaro estão sob sigilo durante 100 anos. Segundo o Palácio do Planalto, o documento diz respeito à intimidade e à vida privada do presidente. Pouco antes do encontro bilateral, questionei o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integra a comitiva brasileira, sobre esta foto publicada pelo chefe da Secretaria-Geral da Presidência, ministro Luiz Ramos. A imagem é do jantar de domingo de parte da comitiva. Um pedaço de pizza nas ruas de Nova York, cidade que tornou lei a exigência por parte dos restaurantes do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos que queiram frequentar os ambientes internos dos estabelecimentos. O presidente, ele é uma pessoa que gosta de frequentar ambientes mais simples, né? No Brasil ele faz isso, né? A mesma coisa que ele faz lá, ele faz aqui. Nesta segunda-feira, o almoço do presidente da comitiva foi em uma tradicional churrascaria brasileira em Nova York. O restaurante improvisou uma tenda do lado de fora. Será a primeira vez desde o começo da pandemia que os líderes mundiais vão discursar presencialmente na Assembleia Geral da ONU, que neste ano terá um formato híbrido. Parte dos chefes de Estado, como o presidente brasileiro, vai comparecer no plenário. Uma outra parte decidiu mandar os discursos gravados. Esses vídeos serão transmitidos em um telão. Nesta terça-feira também vai acontecer uma reunião entre o ministro de Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado americano. Em conversa com os jornalistas no domingo, o chanceler brasileiro Carlos Alberto França informou que a reunião com Antony Blinken foi um pedido do governo americano. Vai ser o primeiro encontro presencial entre 2 representantes do alto escalão dos 2 países desde a posse de Joe Biden. Nós já vamos ouvir um pedacinho do discurso do presidente Bolsonaro lá em Nova York, mas antes eu chamo aqui com a gente ao vivo para Brasília, direto de Nova York, nossa colega Patrícia Vasconcelos. Patrícia, obrigado pelo esforço em conversar com a gente aqui do Distrito Federal ao vivo. A gente tem saudade dela porque ela já trabalhou um tempinho aqui com a gente. Patrícia, você está acompanhando o presidente, como é que está a agenda dele a partir de agora? Bom dia, Felipe. Digo mesmo, falando agora com você, muita saudade de todos aí da redação, de Brasília também. Sim, estamos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro e também da comitiva desde domingo à tarde, quando todos chegaram aqui em Nova York. O presidente tem volta prevista para o Brasil, ele sai daqui de Nova York às 9 horas da noite. Nesta tarde não foi incluído nenhum compromisso na agenda do presidente Jair Bolsonaro, mas a informação que a gente tem é que ele tem reuniões na parte da tarde. Houve uma informação não oficial também de que ele poderia visitar o Memorial 11 de Setembro, na parte sul de Manhattan, mas isso não está confirmado. O destaque para essa tarde, Felipe, é a reunião entre o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que acontece às 3 horas da tarde, não na ONU. Eu estou a um quarteirão das Nações Unidas, não acontece aqui, mas em outro local. Vai ser a primeira reunião, o primeiro encontro entre 2 representantes do alto escalão dos 2 governos desde a posse de Joe Biden. Felipe, você disse que daqui a pouco, né, vocês vão exibir aí trechos do discurso do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Ele elencou algumas ações do governo brasileiro desde que ele tomou posse. Disse também que até novembro
todos os brasileiros adultos que tiverem escolhido se vacinar contra a Covid-19 poderão fazê-lo. Não citou nenhum medicamento em relação à Covid-19, mas o presidente brasileiro disse que defende a liberdade e o respeito da relação entre paciente e médico, dizendo aí uma defesa, né, indireta, a gente acredita, ao medicamento cloroquina. E falou em relação a meio ambiente, que o Brasil tem uma grande parte de terras, né, verdes conservadas. O presidente brasileiro foi o primeiro a discursar, ele falou logo depois do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e depois do presidente Jair Bolsonaro, quem falou foi o presidente americano Joe Biden, que também já deixou aqui a sede das Nações Unidas. Felipe. Patrícia Vasconcelos, direto de Nova York. Pega uma carona no voo presidencial de Nova York para cá e venha pousar aqui em Brasília, passa na redação, toma um café com a gente, depois você volta para Nova York. Obrigado, Patrícia, pela participação. Como ela adiantou os principais pontos, agora vamos ouvir um pedaço do discurso do presidente. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. O Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz.